O vapor da água fervendo com lixívia e sabão de gordura animal preenchia o pequeno casebre, transformando o ar seco de Sonora em uma névoa úmida e sufocante que se agarrava às paredes de adobe. Isabela Vega não sentia mais o calor que emanava do caldeirão de ferro. Suas mãos, outrora macias quando Elias ainda voltava para casa com o cheiro de suor e terra, agora eram mapas de pele esbranquiçada e rachaduras profundas causadas pelo ataque constante do sabão caseiro e do cloro. Cada movimento de esfregar as camisas de linho dos oficiais da companhia mineradora era uma penitência. Ela trabalhava até que o limite entre o cansaço e a dor desaparecesse, mergulhada naquele ritmo monótono de quem tenta lavar, junto com a sujeira alheia, a culpa que lhe corroía o peito. Elias havia partido há apenas 2 meses. A mina de cobre, aquela boca faminta escavada nas entranhas da montanha, o havia engolido em um desabamento que não deixou sequer um corpo para ser velado. Isabela fechava os olhos e ainda sentia o peso do pedaço de minério de cobre que carregava no bolso do avental, o último presente dele, uma promessa de que a riqueza da terra um dia seria deles. Agora, aquele amuleto era apenas um lembrete frio e pesado de sua solidão. O xale preto que lhe cobria a cabeça parecia pesar como chumbo, uma coroa de luto que nunca se ajustava direito, sempre escorregando como se a própria vida quisesse se desvencilhar daquela sombra. O silêncio da tarde foi interrompido por uma presença que Isabela sentiu antes mesmo de ver. Ricardo, o irmão mais novo de Elias, estava parado sob o sol inclemente de 1905, observando-a através da porta aberta. Ele não tinha a robustez do irmão. Ricardo era um homem feito de ângulos agudos, roupas impecáveis e um olhar que sempre parecia estar calculando o valor de tudo ao seu redor. Ele entrou sem convite, trazendo consigo o cheiro de tabaco caro e uma aura de falso consolo que fez os pelos da nuca de Isabela se arrepiaram. "Isabela, minha querida cunhada", ele disse, a voz saindo em um sussurro macio, quase carinhoso. "Olhe para essas mãos. É uma tragédia ver uma mulher como você reduzida a esse tipo de trabalho. Elias teria sofrido se soubesse que você se tornaria uma simples lavadeira para sustentar essa ninhada." Ele estendeu a mão e colocou um pequeno pacote de papéis coloridos sobre a mesa de madeira gasta. Eram doces, guloseimas de açúcar que as 6 crianças, escondidas nas sombras do quarto ao lado, olhavam com olhos arregalados de fome. Ricardo sorriu, mas o brilho em seus olhos não chegava ao rosto. Ele era o tipo de homem que oferecia mel enquanto afiava a faca. "Vim trazer minhas condolências novamente. E também algo para os pequenos", continuou ele, sua voz nunca subindo de tom. "Mas, Isabela, a vida continua e as dívidas não morrem com os homens. Na verdade, elas crescem como mato seco no deserto." Isabela secou as mãos no avental úmido, sentindo a ardência nas fissuras da pele. Ela não respondeu de imediato. Sabia que cada palavra de Ricardo era uma armadilha. Ela buscou o toque do cobre em seu bolso, buscando força na pedra. "Do que você está falando, Ricardo? Elias nunca foi homem de dívidas. Ele trabalhava o dobro para que não devêssemos nada a ninguém." Sua voz saiu rouca, marcada pelo vapor e pelo desuso. Ricardo suspirou com uma teatralidade irritante. Ele puxou de dentro do paletó uma pasta de couro e retirou alguns papéis amarelados. Com um gesto lento, ele os desdobrou sobre a mesa, ignorando as manchas de água que a umidade do ambiente deixava no pergaminho. Eram promissórias, papéis assinados com uma caligrafia que imitava a de Elias, mas que Isabela, no fundo de sua alma, sabia serem falsas. Infelizmente, Elias queria mais do que podia ter. Ele pegou empréstimos comigo para investir em ferramentas, em planos que nunca deram frutos. Esta casa, o terreno, tudo foi dado como garantia. E agora, a companhia mineradora reivindica o direito sobre as terras onde este casebre está construído.
Como herdeiro dos créditos de Elias, eu assumi a responsabilidade. Ele se inclinou um pouco mais, o cheiro de seu tabaco agora competindo com o odor de sabão. Você tem até o pôr do sol para deixar este lugar, Isabela. É o que a lei exige. Eu poderia ser mais duro, mas como sou família, darei a vocês este dia para se organizarem. Isabela sentiu o chão oscilar. Ela olhou para os 6 filhos que agora se aproximavam da porta do quarto, pequenos rostos marcados pela incerteza. Tomás, o mais velho, com apenas 13 anos, apertava os punhos, os olhos fixos no tio, com um ódio silencioso que fez Isabela tremer. Ela sabia que, se ficassem, Ricardo os transformaria em propriedade, servos em suas terras ou algo pior. Para onde iríamos, Ricardo? Ela sussurrou. Estamos no meio do nada. As crianças. A pequena Helena está com tosse. Ricardo se endireitou, ajustando os punhos da camisa branca. Talvez seja melhor que as crianças fiquem sob a proteção do Estado, Isabela. O orfanato de Hermosílio é um lugar rigoroso, mas eles teriam disciplina. Uma mulher sozinha, sem meios, sem teto. Você não conseguirá mantê-los vivos no deserto. Entregue-os a mim. Assine estes papéis de renúncia e eu garantirei que você tenha um quarto na cidade para continuar suas lavagens com dignidade. A ameaça pairou no ar como um abutre sobre uma carcaça. Isabela sentiu uma onda de calor que não vinha do caldeirão. Era uma fúria ancestral, uma proteção de loba que a despertou de seu torpor de luto. Ricardo não queria a dívida, ele queria apagar a linhagem de Elias, tomar o que restava e se livrar do incômodo de sua presença. Saia, ela disse, a palavra saindo como um pedaço de rocha sendo triturado. Pegue seus papéis falsos e seus doces envenenados e saia da minha casa. Ricardo não se alterou. Ele recolheu os papéis com uma calma gélida, um sorriso de lado aparecendo em seu rosto pálido. Como desejar, cunhada. Mas lembre-se, o sol de Sonora não perdoa os teimosos. Estarei observando do alto da colina. Se ao cair da noite vocês ainda estiverem aqui, os federais virão para fazer o que eu tentei evitar com gentileza. Ele saiu, sua silhueta desaparecendo na luz ofuscante do lado de fora. Isabela ficou parada, o peito subindo e descendo. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo borbulhar da água no caldeirão, um som que agora parecia o de um relógio contando seus últimos minutos. Mãe? A voz de Tomás era um sopro. Vamos mesmo embora? Isabela olhou para o filho. Viu nele a teimosia de Elias. Ela olhou para suas mãos destruídas e depois para o avental preto. Não havia tempo para chorar. Se ela ficasse, perderia a alma de seus filhos para o sistema de Ricardo. Se partisse, enfrentaria a morte, mas seria uma morte livre. O processo de escolher o que levar foi uma tortura lenta. Isabela arrastou um baú de madeira e começou a jogar dentro dele as poucas coisas que tinham utilidade. Uma manta de lã grossa que pertencera à sua mãe, uma panela de ferro que era pesada demais, mas essencial para cozinhar no mato, as poucas roupas que não estavam em trapos. Ela pegou um cobertor de bebê, segurando-o contra o rosto por um segundo, antes de guardá-lo. Cada objeto deixado para trás, o espelho quebrado, o banquinho que Elias esculpira, o pequeno altar com a imagem da Virgem, era como um pedaço de sua própria carne que ela arrancava. Peguem o que puderem carregar, ela ordenou aos menores. Luiz, leve o cantil. Francisco, ajude Maria com os sapatos extras. Ela não permitiu que Tomás levasse as ferramentas de mineração do pai. Eram pesadas e atrairiam a atenção dos homens de Ricardo. Em vez disso, ela lhe entregou o saco de milho seco, a única semente de esperança que tinham. Ao fechar a porta da pequena casa de adobe pela última vez, Isabela não olhou para trás. O céu de Sonora estava mudando, o azul dando lugar a um roxo profundo e ameaçador. As nuvens de tempestade se acumulando nos picos das montanhas como um exército pronto para o ataque. O cheiro de terra molhada e poeira sufocada subia do chão.
Isabela sentiu o oscólogo de cobre em seu bolso, agora aquecido pelo calor de seu corpo. Ela liderou sua pequena caravana de famintos em direção ao canhão, onde o deserto se tornava mais perigoso e as sombras eram mais longas. Ela preferia a fúria da natureza à bondade de Ricardo. A chuva começou a cair não como gotas, mas como agulhas de gelo, transformando o pó em um lodo cinzento que se agarrava aos pés das crianças como mãos invisíveis tentando puxá-las para baixo. Isabela caminhava na frente, o rebozo encharcado pesando em seus ombros, a pequena Helena tossindo contra seu peito. Eles eram parias agora, sombras caminhando entre os gigantes de pedra do deserto, buscando um milagre que parecia impossível de encontrar em um mundo governado pelo ferro e pela ganância. A chuva não veio como uma bênção para a terra sedenta de Sonora. Veio como uma punição líquida. No deserto, a água raramente acaricia a pele. Ela golpeia. Em poucos minutos, a poeira fina que cobria o caminho há meses transformou-se em uma pasta viscosa e traiçoeira de caliche, um barro argiloso que se agarrava às solas dos sapatos e às bordas das saias de Isabela com a persistência de um animal faminto. Cada passo que ela dava exigia uma luta contra o chão, um esforço que fazia os tendões de suas pernas protestarem com uma dor aguda e latejante. Atrás dela, o rastro de sua pequena caravana era uma linha tortuosa de sofrimento. Isabela sentia o peso de Helena em suas costas, o corpo da pequena tremendo sob o rebozo encharcado. O calor da febre da criança parecia ser a única coisa quente em um mundo que, de repente, havia se tornado cinza e gélido. A tosse de Helena era um som seco, um estalido que cortava o ruído constante do temporal, ecoando como o aviso de uma tragédia que Isabela se recusava a aceitar. Ela apertava os lábios, sentindo o gosto metálico da chuva misturado ao suor frio, e forçava os pés a se moverem. Não parem. A voz de Isabela saiu como um comando de ferro, embora sua garganta estivesse arranhada pelo ar úmido. Luiz, segure a mão de Sofia. Francisco, não olhe para trás. Continuem andando. As crianças choravam, mas o som de seus lamentos era abafado pelo rugido da tempestade. O frio era uma presença física, uma lâmina invisível que atravessava o tecido grosso de seus vestidos e calças, transformando suas roupas em armaduras de gelo que pesavam o dobro do normal. O cheiro da poeira molhada, que no início era refrescante, agora era sufocante. Um odor de terra antiga e decomposição que parecia subir do solo para reclamá-los. Isabela sentia suas mãos, já castigadas pelos anos de lavanderia, arderem conforme o frio penetrava nas rachaduras abertas pelo sabão. A culpa, sua companheira mais constante, sussurrava em seus ouvidos que tudo aquilo era o preço de sua fraqueza, de ter deixado Elias ir para a mina naquela última manhã. O terreno começou a inclinar-se perigosamente conforme eles se aproximavam da garganta do cânion. A visibilidade era quase nula, o mundo havia se reduzido a borrões de rocha avermelhada e o brilho cinzento das poças de lama. Tomás, na liderança dos pequenos, tentava encontrar solo firme, mas a terra sob seus pés era uma ilusão. De repente, o equilíbrio precário da jornada foi rompido. Tomás pisou em uma borda de xisto solto, escondida por uma camada enganosa de lodo. Isabela viu, em câmera lenta, o corpo do filho mais velho inclinar-se para o abismo de um oitavo de ravinha que se abrira com a erosão da chuva. Não houve grito, apenas o silêncio de Tomás tentando encontrar um apoio inexistente antes de deslizar para a escuridão do barranco. O coração de Isabela saltou para a garganta. Ela não pensou. Desvencilhou-se do rebozo, colocando Helena rapidamente sobre uma rocha protegida por um arbusto espinhoso e correu para a borda. Tomás estava lá embaixo, a uns 4 metros, agarrado a uma raiz de mesquite que ameaçava ceder a qualquer momento sob o peso de suas roupas encharcadas e o pânico que o paralisava. — Tomás, segure firme! — gritou Isabela.
Ela mergulhou a mão em seu fardo e puxou as cordas de linho grosso que usava para estender os lençóis dos oficiais. Eram cordas que ela mesma havia trançado, testadas por anos de ventos fortes e o peso de centenas de quilos de tecidos molhados. Para Ricardo, eram apenas lixo de uma lavadeira. Para ela, eram sua linha de vida. Com a destreza de quem passou a vida lidando com nós e tensões, Isabela amarrou uma extremidade em uma pedra de fundação sólida e lançou a outra para o filho. Suas mãos escorregavam no linho molhado, a pele das palmas sendo esfolada brutalmente pelo atrito, mas ela não sentia a dor. Ela sentia apenas a vida de seu primogênito vibrando através da fibra. Enrole a corda no pulso, Tomás! Agora! Com um esforço hercúleo, Isabela puxou. Ela usou o peso de seu próprio corpo, as pernas afundando no lodo até os joelhos, os músculos das costas queimando como se estivessem sendo esticados em uma prensa. Cada centímetro ganho era uma vitória contra a gravidade e o deserto. Quando finalmente Tomás alcançou a borda e rolou para o solo firme, ambos ficaram ali, ofegantes, cobertos de lama, enquanto a chuva continuava a açoitá-los sem piedade. Isabela o abraçou por um segundo, um contato rápido de pele fria e barro, antes de se levantar. Não havia tempo para o alívio. Vamos, ela disse, puxando Tomás para cima. O milagre não vai nos esperar sentados. Eles continuaram a descer para o fundo do cânion, onde a neblina se acumulava em densos bancos brancos. Foi lá, no coração daquela fenda na terra, que o fantasma de ferro apareceu. Primeiro, Isabela viu uma forma retangular e massiva, deslocada entre as curvas naturais das rochas. À medida que avançavam, o vapor da chuva se dissipou por um instante, revelando a silhueta de uma locomotiva descarrilada, sua chaminé apontando para o céu como um braço implorante de um gigante enterrado. Atrás dela, 3 vagões de carga permaneciam milagrosamente nivelados sobre um trecho de trilhos que o tempo e os desmoronamentos haviam isolado do resto do mundo. O trem estava coberto por uma pátina espessa de óxido avermelhado, a ferrugem devorando o metal em padrões que lembravam veias abertas. As janelas, onde um dia houve vidro, eram agora órbitas escuras e vazias. Parecia uma criatura pré-histórica de metal, morta e esquecida em um cemitério de pedra. Para as crianças, era uma visão assustadora, um monstro de ferro que poderia acordar a qualquer momento. Para Isabela, era a visão mais bela que já tivera. É lá, ela apontou, nossa fortaleza. Eles chegaram ao vagão do meio. A porta de metal estava emperrada, soldada pelo tempo e pela oxidação. Isabela tentou puxar a maçaneta de bronze, mas o metal apenas rangeu, um som de agonia que se perdeu no vento. Ela buscou uma pedra pesada e começou a golpear a tranca, cada impacto vibrando em seus braços cansados. O desespero dava-lhe uma força que seu corpo já não possuía. Ela não via apenas uma porta, via a barreira entre seus filhos e a pneumonia, entre a vida e a morte. Com um estalo seco e o protesto de metal contra metal, a porta cedeu alguns centímetros. Isabela enfiou os dedos sangrentos na fresta e puxou com o resto de sua alma. A porta deslizou, revelando um interior escuro que cheirava a poeira estagnada, óleo velho e segredos. Entrem, todos para dentro, ela ordenou, ajudando um por um a subir no degrau alto. Tomás ajudou a carregar as irmãs menores. Isabela foi a última a entrar. Ela empurrou a porta de volta, fechando o mundo exterior e sua fúria líquida. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O som da chuva contra o teto de ferro não era mais uma ameaça, mas um tamborilar distante, um lembrete de que eles estavam protegidos. O vagão estava mergulhado em uma penumbra densa. Isabela tateou as paredes, sentindo a frieza do aço e a aspereza da pintura descascada. Eles estavam em um caixão de ferro, no meio do nada, sem comida e com uma criança doente. Mas, pela primeira vez em dias, Isabela sentiu que o ar não tentava matá-la. Ela se sentou no chão metálico, puxando os filhos para perto dela.
formando um amontoado humano em busca de calor. Helena tossiu novamente, um som fraco que reverberou nas paredes do vagão. Isabela fechou os olhos, a mão trêmula, encontrando o pedaço de cobre em seu bolso. Eles haviam sobrevivido à travessia, mas a verdadeira batalha contra o silêncio e o passado de Elias estava apenas começando sob as sombras daquele trem fantasma. A escuridão dentro do vagão não era apenas a ausência de luz. Era uma substância sólida, fria e com cheiro de ferro velho que parecia preencher os pulmões de Isabela a cada respiração curta e desesperada. O teto metálico amplificava o rugido da tempestade lá fora, transformando cada gota de chuva em um golpe de tambor que ecoava nas paredes de aço. O fantasma de ferro, como Isabela passara a chamar o trem em seus pensamentos, parecia ter despertado de um sono de décadas. Com a queda da temperatura, o metal contraía-se, emitindo estalos e gemidos longos, como se a própria estrutura estivesse sofrendo de dores reumáticas, lamentando-se por sua imobilidade forçada no fundo daquele cânion. Isabela sentia-se flutuar em um mar de exaustão e fome. Seu estômago não mais doía. Agora era apenas um vazio gélido, uma caverna oca que parecia sugar a força de seus membros. Ela tentava manter o foco na pequena Helena, que jazia em seu colo como um pássaro ferido. A pele da menina estava tão quente que parecia irradiar um brilho doentio na penumbra. Cada respiração de Helena era um esforço monumental, um assobio sibilante que arranhava o silêncio entre os trovões. Elias! Isabela sussurrou, a voz perdida no ruído do vento. Em sua mente nublada pela falta de alimento, as sombras nos cantos do vagão começaram a ganhar formas familiares. Ela via, ou acreditava ver, a silhueta de seu marido encostada na porta corrediça. Ele não tinha o rosto obscurecido pela lama da mina, mas sim a expressão serena da manhã em que se despediram. O delírio da fome transformava o medo em uma melancolia profunda. Elias parecia apontar para as paredes do vagão, seus lábios movendo-se sem emitir som, uma aparição silenciosa que vigiava o sofrimento de sua família. Isabela estendeu a mão, mas seus dedos tocaram apenas o aço frio e descascado, fazendo-a despertar para a realidade cruel daquele caixão de metal. Ela se arrastou pelos cantos, tateando o chão em busca de qualquer resto, qualquer semente que pudesse ter caído de sacos de carga anos atrás. Suas unhas encontraram apenas poeira acumulada e escamas de ferrugem que se desfaziam ao toque. Não havia nada. O deserto havia limpado aquele lugar de qualquer vestígio de vida muito antes de eles chegarem. Perto dali, Tomás estava sentado, as pernas cruzadas, ignorando o frio que fazia seus dentes baterem. Ele segurava duas pedras escuras e pesadas que encontrara no leito do cânion antes da chuva, pedaços de magnetita que Elias lhe ensinara a identificar. O menino movia as pedras rente à parede interna do vagão, sentindo a atração magnética puxar seus braços. Tomás tinha o espírito do pai. Ele via o mundo como um mecanismo a ser compreendido, não como um destino a ser aceito. "Mãe!" Tomás chamou, sua voz firme apesar do tremor no corpo. "O metal aqui é diferente. As pedras estão puxando com mais força." Isabela não respondeu de imediato. Ela estava focada em Helena. O peito da bebê subiu uma última vez, de forma espasmódica, e então parou. O silêncio que emanou da criança foi mais aterrador do que qualquer explosão na mina. Isabela sentiu o mundo parar. O sangue pareceu congelar em suas veias. "Helena! Helena, acorde!" Isabela sacudiu a pequena, o pânico rompendo o véu do delírio. Ela pressionou o ouvido contra o peito da filha. Nada. Apenas o som do vento uivando pelas frestas do vagão. O desespero, aquela força primordial que a mantivera em pé durante a travessia, transformou-se em uma fúria cega. Ela não permitiria que Sonora levasse mais um de seus tesouros. Ela começou a massagear o peito de Helena com as mãos trêmulas, soprando o ar em seus lábios queimados pela febre,
enquanto lágrimas de puro terror limpavam o barro de seu rosto. — Tomás, me ajude! Ela gritou, a voz quebrando em um soluço. O menino, impulsionado pelo pânico da mãe, aproximou-se da parede onde suas pedras magnéticas haviam grudado. Ele começou a golpear o painel de metal com uma pedra de rio, buscando um ponto de fraqueza. O som das pancadas ecoava de forma metálica e violenta, misturando-se aos soluços de Isabela e aos gemidos do vagão. De repente, um som diferente surgiu sob os golpes de Tomás. Não era o som surdo do aço maciço, mas um estalo seco, como o de um mecanismo sendo liberado após anos de oxidação. — Mãe, abriu! Tomás exclamou. Um painel retangular, disfarçado pela pintura descascada e pelas camadas de ferrugem, cedeu alguns centímetros. Isabela, vendo naquilo uma última chance, deixou Helena nos braços de Maria e correu para ajudar o filho. Ela enfiou as pontas dos dedos na fresta, ignorando a dor quando o metal cortante rasgou sua carne e arrancou suas unhas já fragilizadas. Com um grito que misturava toda a sua raiva contra Ricardo e sua dor por Elias, ela puxou. O painel deslizou para o lado com um rangido estridente de metal torturado, revelando um compartimento oculto nas entranhas da estrutura do vagão. Não havia pão ali dentro, nem remédios óbvios, mas o que encontraram fez o coração de Isabela saltar. Dentro da cavidade escura, protegida por um forro de couro curtido que impedira-lhe a umidade de destruir o conteúdo, havia uma caixa de ferramentas de ferro pesado e um pequeno cofre negro com detalhes em latão. O cofre tinha o emblema da antiga Ferrovia Federal, mas o que importava para Isabela era a robustez do objeto. Ela puxou a caixa de ferramentas para fora. Dentro, as ferramentas, martelos, talhadeiras, uma alavanca de aço, brilhavam com uma camada de óleo antigo, preservadas do tempo. Isabela pegou um frasco pequeno de vidro azul que estava em um canto da caixa de ferramentas, rotulado com uma caligrafia técnica. Era álcool de limpeza, usado para os mecanismos, mas para ela era um recurso medicinal. Ela correu de volta para Helena, molhou um pedaço de seu chale com o líquido e o passou no rosto e no pescoço da menina, buscando baixar a temperatura de forma drástica para forçar o sistema da criança a reagir. Ela soprou novamente nos pulmões da filha, implorando ao espírito de Elias que não a deixasse sozinha naquela escuridão. Após segundos que pareceram horas, Helena deu um solavanco. Um suspiro fraco e sibilante escapou de sua garganta, seguido por uma tosse profunda que trouxe o ar de volta. A menina começou a chorar, um choro frágil, quase inaudível, mas que para Isabela era a sinfonia mais gloriosa do universo. Ela abraçou a filha, o corpo tremendo tanto quanto o da criança. Tomás, ainda parado diante do compartimento aberto, olhava para o cofre de latão com uma mistura de respeito e curiosidade. — Encontramos o segredo dele, mãe, sussurrou o menino, tocando o metal frio do cofre. O segredo que o papai sempre dizia que estava escondido no deserto. Isabela olhou para o objeto. Ela sabia que aquele cofre não continha apenas metal ou papel. Continha a razão pela qual eles foram expulsos e a chave para o futuro que Ricardo tentara roubar. Mas, para abrir aquela caixa de segredos, ela teria que lutar contra o próprio aço, usando cada grama de força que lhe restava. O vagão estalou novamente, mas desta vez o som não pareceu uma ameaça. Parecia que o fantasma de ferro estava, finalmente, entregando seu fardo a quem realmente merecia carregá-lo. A primeira batalha da noite fora vencida. A vida de Helena fora preservada. Agora, Isabela Vega preparava-se para a segunda batalha, a que abriria as portas para a verdade que Elias levara para a cova. A ferramenta pesava mais que o caldeirão de ferro da lavanderia, mas Isabela a segurava com uma garra que transcendia a força física. O cabo de madeira da marreta, gasto e impregnado com um óleo râncio de décadas, escorregava em suas palmas, mas ela não permitia que ele caísse. O ritmo era constante,
uma cadência fúnebre e esperançosa que se tornou a única pulsação dentro daquele vagão metálico. Cada impacto contra a tranca do cofre negro enviava uma vibração dolorosa que subia pelos seus pulsos, atravessava os cotovelos e se instalava na base do crânio. Mas Isabela acolhia essa dor. Era uma dor que ela podia entender, uma dor que tinha um propósito, ao contrário da angústia silenciosa de ver seus filhos minguarem. O suor misturava-se à poeira de óxido, escorrendo por sua testa e ardendo nos olhos, mas ela não parava para limpar o rosto. Suas mãos, já fragilizadas pelo contato constante com a lixívia e o sabão de soda, começaram a ceder sob a pressão do metal. As bolhas abriram-se cedo, transformando-se em feridas vivas que manchavam a madeira da ferramenta com um rastro carmesim. O sangue tornava o cabo escorregadio, forçando-a a rasgar uma tira de seu avental de luto para enfaixar as palmas e continuar a tarefa. O som das batidas, aquele choque seco e rítmico do aço contra o latão, ecoava nas paredes curvas do vagão, transformando o espaço em uma caixa de ressonância. Para os filhos, que observavam em um silêncio absoluto e hipnotizado, aquele som era o novo coração do mundo, a prova de que a mãe deles ainda não havia se entregue. Isabela alternava entre a marreta e a talhadeira, buscando as frestas da dobradiça, com uma precisão que aprendera dobrando lençóis pesados e encontrando os vincos perfeitos. Ela falava com o cofre, sussurros inaudíveis que eram orações e maldições ao mesmo tempo. Em sua mente, cada golpe não era apenas contra o aço. Era um golpe contra a soberba de Ricardo, contra a injustiça da companhia mineradora e contra o próprio deserto que tentava devorá-los. Ela via o rosto de Elias em cada centelha que saltava do metal, sentindo que ele, de alguma forma, guiava o peso de seus braços exaustos. O tempo dilatou-se, a noite parecia não ter fim, uma eternidade de escuridão e esforço repetitivo. A pequena Helena, agora respirando com uma regularidade frágil, tornara-se o combustível para a última reserva de energia de Isabela. Quando seus ombros pareciam prestes a se soltar das articulações e o gosto de ferro do cansaço inundava sua boca, a resistência do cofre finalmente fraquejou. Não houve um estalo dramático, apenas o som de algo que se rende. A dobradiça superior, torturada por horas de violência metódica, entortou-se o suficiente para que a porta de aço perdesse o prumo. Isabela largou a marreta, que caiu no chão metálico com um estrondo oco, e enfiou a alavanca na abertura. Ela usou o peso de seu próprio corpo, jogando-se contra a ferramenta com um gemido de esforço puro. O metal rangeu, um protesto longo e agudo, até que a porta finalmente se abriu, revelando as entranhas do mistério. O brilho que saudou Isabela não era o da luz do sol, mas o reflexo baço de moedas de ouro acumuladas em pequenos sacos de lona, preservadas da ganância dos homens por mais de 20 anos. Mas não foi o ouro que fez as mãos de Isabela tremerem de forma descontrolada. No fundo do cofre, protegidos por um envelope de couro selado com cera vermelha, estavam os documentos. Com dedos ensanguentados, ela rompeu o lacre. Seus olhos, acostumados à penumbra, percorreram as linhas de caligrafia oficial. A verdade saltou das páginas como uma labareda. As escrituras da Gazienda Vega e os direitos de exploração da mina La Esperanza. Elias não era um devedor. Ele era o legítimo proprietário de cada hectare de onde Isabela fora expulsa. Ricardo não havia apenas mentido sobre as dívidas. Ele havia roubado a identidade do irmão, falsificado documentos e mantido a cunhada na miséria para evitar que ela jamais descobrisse que era, por direito, a mulher mais poderosa da região. Uma onda de alegria selvagem e alívio quase a fez desmaiar, mas o triunfo foi interrompido por um grito de Tomás, que vigiava a janela quebrada do vagão. — Mãe, olhe! Isabela arrastou-se até a fresta.
O horizonte de Sonora, que começava a ser pintado com os primeiros tons cinzentos e pálidos da alvorada, trazia uma visão que gelou seu sangue. Ao longe, no topo da crista do cânion, a silhueta de 5 cavaleiros destacava-se contra o céu. O vapor que subia dos cavalos e o brilho metálico dos rifles não deixavam dúvidas. Ricardo não esperara o pôr do sol para conferir o trabalho dos federais ou dos urubus. Ele viera pessoalmente terminar o que começara, guiado talvez pelo rastro de lama ou pela intuição perversa de que Isabela Vega não morreria tão facilmente. O contraste era brutal. Em uma mão, Isabela segurava o papel que prometia um império, na outra, sentia o peso do ouro que poderia comprar a liberdade de seus filhos. Mas, no horizonte, a morte cavalgava com pressa. Ela percebeu, com uma clareza cortante, que Ricardo jamais permitiria que aqueles papéis saíssem do cânion. Para ele, Isabela e as 6 crianças eram apenas pontas soltas de um crime que precisava ser incinerado. Tomás, venha aqui! A voz de Isabela era agora um comando militar, desprovido de qualquer traço de hesitação. Ela pegou as escrituras e os certificados de ações e os enrolou com força, escondendo-os nas dobras profundas de seu rebozo, prendendo o tecido junto ao corpo com o cinto de couro de Elias que encontrara no baú. O ouro foi distribuído rapidamente, alguns punhados nos bolsos dos maiores, o restante escondido sob o assoalho falso, onde as ferramentas haviam sido guardadas. Ouçam bem, disse ela, reunindo os 6 filhos no centro do vagão. O tio de vocês não veio para nos levar para casa. Ele veio para apagar o que seu pai construiu. Mas este trem nos protegeu da tempestade, e ele nos protegerá agora. Ela entregou a Tomás a alavanca de aço e a Francisco uma pesada chave de fenda. Maria e Sofia ficaram encarregadas de manter os menores no fundo, protegidos pelas vigas de sustentação. Isabela voltou-se para a porta metálica, sentindo o calor do minério de cobre em seu bolso. O medo ainda estava lá, um animal frio em seu estômago, mas a determinação que a fizera esmagar o aço do cofre agora revestia sua alma. Os cavaleiros aproximavam-se, o som dos cascos contra a terra úmida tornando-se mais nítido, um ritmo de tambores que anunciava o cerco. Isabela posicionou-se diante da porta corrediça, segurando a marreta ensanguentada. Ela não era mais a lavadeira que implorava por misericórdia sob o vapor da lixívia. Ela era Isabela Vega, a dona da terra, a guardiã do fantasma de ferro, e para chegar aos seus filhos, Ricardo teria que enfrentar uma força que ele nunca ousou imaginar existir sob aquele xale preto. O sol rompeu finalmente a linha do horizonte, lançando uma luz vermelha sobre o vagão oxidado, fazendo-o parecer um monstro de ferro coberto de sangue. O cerco estava formado. O deserto aguardava, em silêncio, o desenlace daquela batalha entre a ganância de um homem e o aço da vontade de uma mãe. O ar dentro do vagão começou a vibrar. Não era mais a umidade gélida da madrugada, mas um hálito seco e opressivo que parecia sugar o oxigênio das frestas do metal. Ricardo não perderia tempo com negociações ou cercos prolongados. Ele conhecia o deserto bem o suficiente para saber que o fogo era o método mais rápido de apagar evidências e vidas. Isabela sentiu o cheiro antes de ver as chamas. O odor acre de arbustos de creosoto e mesquite secos sendo consumidos, misturado ao cheiro gorduroso de querosene. Através das janelas sem vidro, ela observou os homens de Ricardo jogando feixes de lenha sob o chassi do vagão, concentrando o calor nos eixos e sob o assoalho onde as crianças estavam encolhidas. Ricardo permanecia montado em seu cavalo baio, a uma distância segura, a luz alaranjada das primeiras chamas dançando em suas pupilas frias. Ele não gritava ordens, apenas apontava com o chicote, um maestro de uma sinfonia de cinzas. "Mãe, está ficando quente", sussurrou Sofia, a voz embargada pela fumaça que começava a serpentear para dentro, densa e cinzenta. Isabela sentiu o calor subir pelas solas dos sapatos. O metal do vagão,
Sua fortaleza de poucas horas atrás transformava-se lentamente em uma chapa de fritura. O cheiro da tinta velha descascando sob o efeito do calor era enjoativo, um odor químico que fazia os olhos arderem e a garganta fechar. Ela reuniu os filhos no centro do vagão, sobre o painel de madeira que Tomás havia aberto, onde o calor demoraria um pouco mais para chegar. "Cubram os rostos com os panos secos", ordenou Isabela, rasgando tiras de seu próprio avental. "Não respirem fundo. Elias está nos vigiando. Ele não vai permitir que esse fogo nos toque." Ela sabia que era uma mentira piedosa, mas a fé era a única barreira contra o pânico que ameaçava explodir nos olhos de seus filhos. Isabela arrastou-se até a janela lateral, ignorando a quentura do corrimão de ferro que queimou a palma de sua mão. Ela precisava que Ricardo visse, precisava que ele entendesse que o jogo havia mudado, mesmo que aquele fosse o último ato de sua vida. Ela se posicionou na abertura, o rosto iluminado pelo incêndio que crescia lá fora. Ricardo a viu e puxou as rédeas, aproximando-se alguns metros. O sorriso dele era uma cicatriz de escárnio na penumbra esfumaçada. "Isabela!" ele gritou, a voz competindo com o rugido das chamas consumindo o mato seco. "Saia agora e entregue o que encontrou. Talvez eu deixe que você e Tomás caminhem até a fronteira. O resto... Bem, o deserto sempre precisa de novas almas." Isabela não respondeu com súplicas. Ela ergueu a mão direita, segurando o envelope de couro encharcado de óleo e as escrituras da Gazienda Vega. O papel amarelado brilhava sob o clarão do fogo. Ela viu o momento exato em que o corpo de Ricardo ficou rígido sobre a cela. A arrogância em seu rosto desmoronou, substituída por uma palidez cadavérica que nem o calor do incêndio conseguia disfarçar. "Você achou que o tempo e a ferrugem tinham devorado a verdade, Ricardo?" Isabela gritou, sua voz saindo rouca, tingida pelo triunfo e pela fumaça. "Elias sabia que você era uma serpente. Ele escondeu o futuro de nossos filhos onde você nunca teria coragem de olhar, no coração do fantasma de ferro. Aqui diz que você é um invasor, um ladrão de terras e um falsificador. Se morrermos aqui, estas cinzas falarão por nós." Ricardo soltou um rugido de fúria primitiva. O medo de ser descoberto, de perder o império construído sobre o sangue do irmão, obliterou qualquer resto de sanidade que ele ainda possuía. "Matem todos!" ele berrou para seus homens. "Queimem esse vagão até que não reste um parafuso inteiro. Não quero papel, não quero ouro, quero apenas silêncio." O calor tornou-se insuportável. Isabela sentiu o suor evaporar de sua pele antes mesmo de escorrer. As crianças começaram a tossir, um som lancinante que rasgava o peito dela. Tomás segurava a alavanca de aço, mas o metal estava tão quente que ele precisava usar as mangas da camisa para não queimar as mãos. O vagão emitia estalos metálicos, o som do aço se expandindo e se contorcendo sob a tortura térmica. Parecia que o trem estava soltando seus últimos suspiros de agonia. Foi então que o chão do cânion pareceu ganhar vida. Debaixo do terrapleno, onde os trilhos mortos se afundavam na terra, uma tampa de bueiro de manutenção, oculta por décadas sob pedras e arbustos, voou para o lado com um estrondo pesado. Da escuridão do túnel subterrâneo, emergiu uma figura que parecia moldada pela própria poeira de Sonora. Era um homem, mas parecia um espectro. Suas roupas eram trapos endurecidos pelo tempo e pela graxa. Sua barba era uma massa emaranhada que descia até o peito, e seus olhos, sob uma testa proeminente, brilhavam com uma lucidez selvagem. Era El Mudo, o eremita que os mineiros diziam ser o fantasma de um artilheiro da Revolução que nunca aceitou o fim da guerra. Ele não gritou. Ele não hesitou. Com um movimento fluido que traía uma memória muscular de combate, El Mudo empunhou um facão de mato pesado e uma velha pistola de repetição. Ele surgiu por trás dos homens de Ricardo como uma sombra vingadora.
O primeiro capanga caiu antes mesmo de perceber que a ameaça não vinha do vagão em chamas. O pânico se espalhou entre os nômades de Ricardo. Eles estavam acostumados a caçar viúvas e crianças, não a enfrentar um demônio que saía das entranhas da terra. El Mudo movia-se com uma agilidade sobrenatural, usando o relevo do cânion e os próprios vagões como cobertura. Ricardo, em choque, tentou disparar seu revólver contra o velho, mas seu cavalo, assustado pelo fogo e pelo ataque repentino, empinou, jogando o vilão no chão pedregoso. Dentro do vagão, a situação era desesperadora. As chamas já lambiam as bordas da porta corrediça e o assoalho de madeira começava a soltar fumaça. O oxigênio estava acabando. Isabela caiu de joelhos, abraçando todos os filhos em um círculo final, sentindo o calor do ferro contra suas costas. Ela fechou os olhos, esperando o fim, pedindo a Elias que os recebesse com suavidade. Lá fora, El Mudo alcançou a lateral de um dos vagões de carga traseiros, um que servira outrora como reservatório de água para a locomotiva de manobra. O tanque de ferro estava corroído, mas ainda guardava centenas de litros da chuva torrencial que caíra nas últimas horas, acumulada por uma falha no teto. Com um golpe certeiro da alavanca de manutenção, o velho quebrou a válvula de descarga principal, que estava travada por anos de calcificação. O efeito foi imediato. Uma tromba d'água barrenta e violenta explodiu da lateral do vagão traseiro, canalizada pela inclinação natural do terreno onde o trem estava descarrilado. O jato de água atingiu a base do vagão de Isabela com a força de uma avalanche, sibilando e transformando as chamas em colunas de vapor branco e sufocante. A água inundou o espaço sob as rodas, apagando o querosene e arrastando a lenha em brasa para longe da estrutura metálica. O choque térmico fez o vagão gemer como uma besta ferida. Isabela sentiu a queda súbita de temperatura, o vapor invadindo o interior e refrescando seus pulmões ardentes. Ela abriu os olhos e viu a névoa branca preenchendo tudo. Tomás correu para a porta e, com um esforço final, empurrou-a. A água fria que caía do vagão reservatório atingiu o rosto de Isabela como um batismo de vida. Eles estavam vivos. O ferro não havia se tornado seu túmulo, mas sim o cadinho, onde sua sobrevivência foi forjada. Isabela saiu para o vapor, segurando Helena nos braços, seguida pelos outros 5. Através da névoa, ela viu El Mudo parado sobre uma rocha, o facão ensanguentado na mão, observando-os com uma expressão que não era de loucura, mas de um dever cumprido. Ricardo estava caído na lama, tentando alcançar seu revólver, o rosto deformado pelo ódio e pela derrota. Isabela caminhou em direção ao cunhado, o rebozo pingando água barrenta, os documentos ainda firmes contra seu peito. O deserto de Sonora estava silencioso novamente, exceto pelo som da água que continuava a escorrer do trem, lavando o sangue e a fuligem da terra. A batalha física havia terminado, mas Isabela Vega sabia que a verdadeira justiça estava apenas começando a ser escrita naquelas areias. O vapor branco e denso que subia do vagão resfriado começou a se dissipar, revelando um mundo que Isabela Vega não reconhecia mais. Sonora estava tingida de um dourado pálido e cruel, mas a ameaça imediata agora estava reduzida a um homem caído no barro. Ricardo tossia, expelindo fuligem e ódio, enquanto tentava, de forma patética, limpar a lama de seu terno caro. Ele olhava para Isabela com olhos de réptil, mas o brilho de superioridade havia sido extinto. O som que pôs fim àquela agonia não foi o vento. No horizonte, onde a trilha principal se encontrava com a garganta do cânion, uma coluna de poeira se erguia, densa e rápida. Eram cavalos, eram uniformes. Os rurales chegaram com a eficiência fria do governo federal, mas na frente deles, montando um garanhão cinzento com a elegância de quem governa salões de mármore, estava o senhor Mendoza. Mendoza não era apenas o diretor do Banco de Sonora. Ele era o homem que Elias chamava de o guardião da consciência.
Tomás, em um ato de inteligência que herdara do pai, havia enviado um bilhete através de um mensageiro que El Mudo conhecia, semanas antes de serem expulsos, quando as ameaças de Ricardo começaram a se tornar sussurros de morte. Mendoza não viera por caridade. Viera para proteger um investimento de sangue e honra. Ricardo Vega, a voz de Mendoza ecoou pelas paredes de pedra do cânion, desprovida de qualquer emoção. Você foi longe demais na sua ficção. Os soldados cercaram o grupo. Ricardo, vendo sua rede de mentiras se rasgar, tentou um último movimento desesperado. Ele buscou uma pequena pistola escondida na bota, um gesto rápido de quem prefere o caos à derrota. Mas a justiça naquele deserto era mais rápida que sua ganância. O disparo do rifle de um dos rurais cortou o ar com a precisão de um carrasco. Ricardo tombou para trás, seu sangue misturando-se à água barrenta que ainda escorria do fantasma de ferro. Ele morreu no chão que tentara roubar, olhando para o céu que nunca lhe pertencera. Mendoza desmontou e caminhou até Isabela. Ele ignorou o cheiro de queimado e a fuligem que cobria a mulher. Seus olhos se fixaram no envelope de couro que ela apertava contra o peito. Ele me disse que você seria a fortaleza dele, Isabela. Mendoza sussurrou, tirando o chapéu em sinal de respeito. Elias sabia que o irmão era um abutre. Ele escondeu o futuro de vocês no único lugar onde o fogo não poderia destruir a verdade, no aço deste trem. O processo legal que se seguiu em Hermosilo foi uma guerra de trincheiras. Os advogados de Ricardo, pagos com o dinheiro que ele desviara da mina, tentaram invalidar as escrituras. Chamaram Isabela de oportunista, de lavadeira analfabeta, de louca que vivia em vagões abandonados. Mas Mendoza permaneceu como uma rocha ao lado dela, e El Mudo, que na verdade se chamava Santiago e fora o capataz de confiança de Elias, quebrou seu silêncio de anos. Ele apresentou as provas das falsificações de Ricardo, documentos que ele mesmo salvara do desabamento da mina. A justiça, embora lenta, finalmente reconheceu o óbvio. Isabela Vega não era mais a viúva expulsada. Ela era a patrona da Gazienda Vega e a proprietária majoritária da mina La Esperança. 5 anos depois, 1910, o ar na Gazienda Vega agora tinha um cheiro diferente. Não havia mais o odor acre de lixívia ou o vapor sufocante do sabão caseiro. O vento que soprava das montanhas trazia o perfume de lavanda e o aroma fresco da terra irrigada. Isabela estava parada na varanda de pedra da casa principal, observando o sol se pôr sobre o vale. Ela usava um vestido de seda escura, prático mas elegante, e suas mãos, embora ainda ostentassem as cicatrizes profundas das batidas contra o cofre e das feridas do sabão, estavam limpas. Ela olhou para suas palmas. As linhas de pele endurecida eram seu verdadeiro título de nobreza. O metal do vagão, o ferro gelado daquela noite de terror, parecia ter se fundido à sua própria pele. Ela não era mais a mulher de adobe que podia ser derrubada pela chuva. Ela era uma mulher de aço, forjada no fogo e no gelo de Sonora. Mãe, os engenheiros chegaram para a reunião. A voz de Tomás a trouxe de volta. Tomás, agora com 18 anos, vestia roupas de trabalho resistentes. Ele não era apenas o herdeiro. Ele estava estudando mecânica e engenharia, fascinado pela forma como o mundo se movia. Ele olhava para a mina La Esperança não como um buraco de onde se extraía riqueza, mas como uma responsabilidade. Sob o comando de Isabela, a mina havia se tornado a mais segura da região. Não havia mais desabamentos evitáveis. Não havia mais homens tratados como ferramentas descartáveis. Ela honrara a memória de Elias, criando o mundo que ele sonhara. Helena, a pequena que quase se perdera para a febre, corria pelo jardim com os outros irmãos. Ela era uma força da natureza, saudável e audaz, sem qualquer rastro da fragilidade daquela noite no cânion. Maria e Sofia ajudavam na administração da casa e da escola que Isabela fundara para os filhos dos mineiros.
Luiz e Francisco cuidavam dos gados e das terras. A linhagem de Elias não fora apenas preservada, ela florescera como um oásis. Isabela desceu os degraus e caminhou em direção à entrada da propriedade. No centro do pátio, ela havia colocado um monumento singular, uma seção do corrimão de ferro do vagão, polida e fixada em uma base de granito. Ao lado, ela enterrou o pequeno pedaço de minério de cobre que Elias lhe dera. Não era mais um amuleto de desespero, mas a semente de um império. Ela nunca mais lavou a roupa de outro homem por obrigação. Suas mãos agora lidavam com contratos, com planos de expansão e com o carinho de seus filhos. Mas todas as noites, antes de dormir, ela fechava os olhos e ouvia o som do vento uivando. Para o resto do mundo, era apenas o deserto reclamando sua solidão. Para Isabela, era o som do fantasma de ferro, lembrando-a de que a liberdade não é algo que se recebe, mas algo que se arranca das entranhas da opressão com as próprias mãos sangrentas. O deserto de Sonora continuava vasto e perigoso, mas Isabela Vega não o temia mais. Ela sabia que, enquanto tivesse a força do ferro em seus ossos e a verdade no coração, nenhuma tempestade e nenhum homem ganancioso poderiam tirar o que ela conquistara. Ela era a dona de seu destino, a senhora da mina e a guardiã de uma promessa que o óxido não pudera apagar. A lavadeira morrera naquele vagão e, em seu lugar, nascera uma lenda que as areias de Sonora contariam por gerações.